Bem-vindos a mais um episódio do Incensuráveis, o podcast da Renascença. A corrida a São Bento acabou e nós nem tivemos tempo para respirar. Ainda os motores estavam quentes e começaram a ligar-se outros motores para se colocarem na grelha da corrida a Belém. Gouveia Melo apresentou a candidatura, António José Seguro assumiu oficialmente que vai concorrer e Marcos Mendes apresentou as caras que estão com ele. Tudo isto enquanto Luís Montenegro trabalhava com recato na sua lista final. Falamos da lista de ministros do novo governo que é hoje apresentado. São estes os temas que vão com certeza gerar discórdia no nosso painel. Aline Oldebuving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozo. Eu sou Tomás Anjinho Chagas. Aqui estarei para apanhar os cacos desta discussão e para vos lembrar que o nosso podcast sai sempre às quintas-feiras, às 5 da tarde. Sem mais tempo a perder, vamos em frente para o 15º episódio do Incensuráveis. Aline, começamos por ti. Gouveia Melo apresentou-se aos portugueses, apresentou a candidatura, deu uma entrevista à CNN Portugal. Como é que achas que correu ao almirante que ficou conhecido com o processo de vacinação contra a Covid-19? Bom dia, acho que correu bem para ele. Não correu bem relativamente a outros pontos. Mas primeiro quero fazer aqui uma declaração de interesses. Eu sou monárquica, caso alguém se esqueça ou não se recorde, eu sou monárquica. Portanto, falar em presidenciais para mim é um decinho. Votas sequer nas presidenciais? Eu voto sempre, mas nas presidenciais o meu voto é nulo propositado. Okay. Eu ponho sempre viva o rei no meu voto. Viva! Portanto, viva! Bom, Declaração de interesses feita. Não estou contra o José Pedro, mas estou contra Gouveia Melo. Tem de variar de vez em quando. Tenho que variar de vez em quando. Hoje não és tu o a bater. Vais ver que Não também é é o bom alvo. discordar de outros. Bom, e tenho 5 pontos, vou tentar ser muito rápida, 5 pontos para falar relativamente ao Gouveia Melo. Bom, nós estamos tão mal habituados com Marcelo Rebelo de Sousa, não é? E a situação ontem, aquele episódio ontem na Feira do Livro, é para esquecer. A Aline está a falar de uma ativista pró-Palestina Sim. que foi falar com Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente agarrou para tentar falar com pescoço, ele. por favor, Foi um episódio pouco bonito. Foi um episódio lamentável. Portanto, nós estamos tão habituados a estes números do Marcelo que qualquer postura e qualquer conversa de Gouveia Melo parece de um estadista, não é? Portanto, é mesmo o contraste. Mas, então, começando o primeiro ponto, as célebres declarações de Gouveia Melo a dizer que ele é um militar, a democracia não precisa de militares, espero não me deixar cair na tentação da política, se isso acontecer, deem-me uma corda para enforcar. Isto é muito forte. Alguém que diz isto e que, passado 2 anos, afinal, quer ser presidente da República, é espantoso. É espantoso vindo de um militar. Porquê? Outra declaração de interesses. Eu sou filha, neta, tetraneta de militares. Eu estou habituada. Um militar diz uma coisa, cumpre a sua palavra. E quando um militar deste gabarito faz esta declaração e depois vai justificar, fazer o seu contrário, porque temos Trump no poder nos Estados Unidos, eu acho que realmente é ridículo. Portanto, eu não quero um Louça 2.0 como figura maior de Estado. Segundo, não tem cumprido com aquilo que promete. Começamos já por aí, não é? Já não tem cumprido com o que vai prometendo. Foi a questão das declarações, depois diz que não vai fazer um anúncio da candidatura durante a campanha eleitoral e faz exatamente. E faz porquê? Porque faz exatamente no dia em que toda a gente soube que o tribunal não lhe deu razão. Relativamente ao episódio do navio do Mondego. Do Mondego. 3. Desvaloriza partidos e pessoas com percursos partidários e depois quem é que ele vai escolher como mandatário? O Rui Rio. Não podia ser mais polémico. Para alguém que quer ser agregador, isto é muito mau sinal. 4 pontos. Diz que vai dissolver a AR se Montenegro for arguido.
Bem, Ele não disse isso. mas deu a entender. Disse que podia Ele deixou acontecer. em aberto. Ele, disse, que não ele até necessariamente. disse que o facto de ser arguido não era motivo bastante para Não, mas para dissolver o ele Assembleia. deu a entender que havia essa possibilidade. Ora, quer dizer, uma pessoa que quer ser unificador já antecipadamente começa a dizer isto, não parece que seja um bom sinal. E finalmente, quer ser presidente de todos os portugueses, está fora dos partidos, está acima dos partidos, quase como se fosse um rei, e depois declara-se como de centro PS-PSD. Quer dizer, não me parece que seja a melhor forma de entrar nesta corrida. Pedro, depois da entrevista e da apresentação, parece-te que o Almirante está preparado para entrar neste frenesi mediático? Honestamente, não acho que esteja. É claro que goza, aparentemente, de um movimento popular que, aliás, usou como justificação para avançar de apoio. Manifestamente, do ponto de vista político, não acho que esteja. Eu sou, declaração de interesses também, eu sou um conservador, e sou um conservador, entre outras coisas boas, porque gosto de previsibilidade em política. É por isso que eu prefiro partidos antigos do que partidos novos, porque há um histórico, há um lastro de decisões que tranquilizam o eleitorado na medida em que, concorde-se ou não, há uma expectativa que normalmente é satisfeita, porque de facto há uma linha de coerência. Claro, os partidos podem mudar, mas há uma linha de coerência, uma linha de expectativa que não, de repente não surpreende o eleitorado. Não é o caso de partidos novos e não é o caso de atores políticos que têm todo o direito, nota de desagravo, o homem tem todo o direito de avançar. A candidatura é unipessoal e pode até vencer as eleições, mas não se lhe conhece. E ele pode fazer um esforço grande, como fez na entrevista que deu a Sandra Felgueiras e agora, aqui e ali, noutras aparições que vai tendo, ele pode cenarizar e pode tentar apresentar soluções para esses cenários. Mas isso é um exercício meramente académico. Em contexto, sob pressão, as decisões que tomar serão sempre imprevisíveis. E, portanto, dar aqui esta primeira nota de que não me conforta nada, não estou nada convencido. Dito isto, esta candidatura com forte potencial de vitória vem trazer uma outra novidade à política portuguesa. Nós temos vindo sucessivamente nos últimos anos a ter novidades, governos formados por partidos que não vencem as eleições, apoios parlamentares de partidos extremistas que sempre estiveram fora do arco da governação, dissoluções de parlamentos por orçamentos não aprovados. Enfim, temos vindo a somar, partidos históricos que se alternaram entre o primeiro e o segundo lugar, que passaram a terceiro. Temos vindo a ter sucessivas novidades no sistema político português e esta será outra. Que novidade é esta? Nós olhamos desde Ramalho e Yanes para o poder presidencial sob duas perspectivas. A tese de uma maioria, um governo, um presidente patrocinada por Sá Carneiro, e a tese de que em Belém está alguém que faz um contraponto com quem está em São Bento. Se o Henrique Gouveia e Melo, vou passar a tratá-lo assim e não por almirante. Eu acho que ele gosta de ser tratado como almirante. Fora, mas, não é? Nem nunca mais vamos vê-lo. Pois não. Sim, Henrique Gouveia e Melo, neste cenário, traz um dado novo. Não é necessariamente mau, não é necessariamente bom, é novo. E isto obriga a mais uma readaptação do sistema político. E isto não é coisa pouca, porque redesenha toda a distribuição de poderes a que estamos habituados. Segunda nota. Gouveia e Melo está a fazer um esforço por se apresentar antipartidos, ou
para lá dos partidos, melhor. E eu acho que isso é ou acima dos partidos ou ao lado dos partidos, mas fora dos partidos. E eu acho que isso é eleitoralmente eficaz, considerando o contexto que vivemos. Não sei se é virtuoso. Eu não gosto da democracia transformada em partidocracia, mas não concebo a democracia designadamente a representativa para lá dos partidos. É positivo neste contexto, eleitoralmente para ele, é também bastante sintomático, porque os partidos normalmente, até pelas opções que tomam, e o PPD tomou uma má opção lá atrás, quando resolveu afunilar o seu candidato presidencial a militante do partido, e o PS, vamos ver agora nas próximas semanas, que vai tornar isto mais um campo de batalha, já lá vamos com a António facas José Seguro. longas. A verdade é que os partidos erram sistematicamente e, no lugar de serem mais-valias de apoio quando os candidatos decidem avançar, acabam por ser perturbadores e elementos negativos nesta discussão. Terceira nota, que eu acho que é importante. Gouveia e Melo, a Aline já o disse, resolveu posicionar-se, ninguém sabia, entre o socialismo e a social-democracia, o que quer que isso seja. E Marques Mendes é um candidato, diria, da ala centrista do Partido Social Democrata. Digo por extenso para sublinhar a ironia ideológica. Ou seja, temos dois candidatos conhecidos, apresentados, ao qual até podemos juntar António José Seguro, mas ali na zona do centrão. Se é verdade aquilo que se diz, de forma preguiçosa e pouco ponderada, de que o país virou à direita, a minha pergunta, e acabo, é: onde é que está o candidato presidencial da direita? José Pedro Moses, parece que Henrique Gouveia Melo tem uma linha bem traçada pelos episódios desta última semana. Acho que sim, quer dizer, ele parece-me que está preparado para, ou seja, que tem uma estratégia definida para aquilo que quer fazer nos próximos 7 meses, mais coisa, menos coisa. A questão não é tanto se os passos que ele vai dar estão mais ou menos definidos ou se estrategicamente fazem sentido. É o que é que ele nos vai dizer. Porque há uma questão que para mim até agora, e de cada vez que penso na candidatura de Gouveia e Melo e, enfim, tento analisá-la, tem sido inultrapassável, que é: ninguém o conhece politicamente. E, na verdade, o cargo de Presidente da República é um cargo muito político. Não é um cargo técnico, não é um cargo logístico, não é um cargo apenas para, enfim, ficar em silêncio e observar como é que o país se comporta e intervir de vez em quando. A questão a que Mário Soares, por exemplo, dava muita importância da magistratura de influência, não é só uma palavra que fica bem para dizer que o Presidente pode influenciar. Não, é mesmo um poder muito, muito condicionante da governação. Uma das principais preocupações de qualquer Primeiro-Ministro é dar-se bem com Belém, com o Presidente da República. E, portanto, é muito importante que nós conheçamos o pensamento político de Gouveia e Melo. Eu penso que ele vai tentar fazê-lo dando entrevistas. Ele tem uma vantagem, é que ele neste momento, e pelo ar dos tempos, mas ele é uma folha em branco. E, portanto, pode escrever o que entender para as suas ideias. E não tem um passado com o qual se possa confrontar ou escrutinar. Sim. Não é? O militar, à partida, não pode exibir as suas opiniões, portanto não há registro do pensamento de Gouveia Melo, mesmo que ele o tivesse. Até aquela frase imagino que tenha. Que os militares dizem, que é: convém ser-se reservado no ativo, mas também não se deve ser muito ativo na reserva. Ele está a ser bastante ativo na reserva. Não é? Mas, portanto, isto para dizer o quê? Que nós neste momento temos uma onda anti-partidos que é popular. E as últimas eleições mostraram-nos isso, e como o Pedro dizia, existe uma certa saturação dos partidos tradicionais e das soluções que surgem de dentro de partidos, e, portanto, dizer-se acima de partidos ou para lá dos partidos ou o que for
é popular, tanto que António José Seguro, quando enviou o vídeo à CNN a anunciar a sua candidatura, não resistiu a dizer que não fez o caminho tradicional. António José Seguro, que foi líder da JS, foi secretário-geral, foi ministro, foi líder parlamentar. A seguir Enfim, já faço uma curta ronda de... Sim, mas de isto tudo para dizer que até alguém que tem o percurso, ou seja, cumpriu tudo aquilo que um político tradicional tinha de cumprir para chegar a líder de um partido, sente o impulso de dizer, bom, eu não sou... eu estou além dos partidos. E essa é a grande vantagem de Gouveia Melo. A grande desvantagem, diria eu, é nós não sabermos ao certo o que é que ele representa. E eu não tenho a certeza de que isto não seja demasiada areia para a caminhonete dele. Não sei se vai ser ou não. Ele ainda não conseguiu transmitir aquela confiança e aquela solidez política de pensamento que dê confiança para afastar essa hipótese. O que é que ele disse na entrevista? Bom, recusou o Chega, que é uma coisa que, enfim, para ser Presidente da República, apesar de tudo, as eleições ganham só centro, posicionou-se ao centro, mas depois fez aquilo que muitos líderes populistas fazem, sejam populistas de centro ou extremistas, que é jogar na ambiguidade. Eu já falei aqui disto algumas vezes. Ele tanto diz: imigração não é um problema para a nossa segurança, não há dados que o comprovem, mas é preciso regular. Ele tanto diz: eu sou contra os percursos tradicionais dos partidos, como depois escolhe Rui Rio para mandatário nacional, como a Aline também referiu. Diz que Portugal deve investir o que for necessário. Ou seja, há um conjunto de frases que não agradam nem desagradam e que quem quiser ouvir ali, mas ele até quer controlar a imigração, ou quem quiser ouvir, mas ele é um tipo razoável que não associa a imigração à segurança, consegue ouvir tudo o que e esta é a queira. vantagem dele, é uma página em branco onde cabe tudo e ele continuará a trabalhar nessa ambiguidade. E a grande mais-valia dele, e termino, é, além desta, outra grande mais-valia é ele ser o anti-Marcelo. O que, nesta lógica de as pessoas estarem saturadas dos políticos tradicionais, e em particular de Marcelo Rebelo de Sousa, é também uma vantagem. Reparem que as únicas vezes em que ele foi concreto foi a dizer aquilo que faria de diferente do que Marcelo fez. Sim. Isto tem uma vantagem, que é posicionar-se como a antítese de Marcelo, mas acertar a totobola segunda-feira é fácil, não é? Quer dizer, pois eu tinha feito diferente quando depois uma maioria absoluta correu mal, ou quando um orçamento do Estado que chumbou de uma maioria absoluta, quer dizer, é fácil. Hoje em dia é fácil. Nós não temos passado, ou seja, Gouveia Melo não tem passado o suficiente para nós conseguirmos escrutinar o que é que ele pensava na altura. E, portanto, a estratégia parece-me bem definida. Acho que a entrevista, para os objetivos dele, cumpriu. Acho que para um Presidente da República se pede mais densidade de pensamento, se pede mais ideias para nós conhecermos a persona política. E enfim, vamos aguardar pelos próximos. E é muito importante que a comunicação social faça esse escrutínio presidencial. Entretanto, sabemos agora oficialmente que António José Seguro avançou para a corrida sem a bênção do PS, pelo menos para já. Peço que façamos agora uma ronda síntese. Vamos a isso. Aline, o antigo líder socialista está a pressionar o partido ao avançar sem o apoio prévio. Ele está, de facto, a colocar o PS numa posição incómoda. Mas nós sabemos que António José Seguro nunca foi uma personagem que o Partido Socialista gostasse muito, não é? Principalmente aquele Partido Socialista que nós vemos ser dominado pelos costistas e pedronunistas, que ainda se mantém, ainda continua. Por exemplo, vemos a Vieira da Silva dizer que apoiaria outro candidato. Ainda esta manhã aqui na Renascença. Exatamente, portanto, ela podia ter ficado calada, mas não. Está ela própria, com a figura que ela tem e o peso político que ela tem dentro do partido, está também a condicionar o futuro secretário-geral do partido a tomar uma posição contrária, quando ele já disse que até era favorável, de certa forma, à figura de António José Seguro. Portanto, ou seja, resumindo, temos aqui uma pulverização dentro do PS, que está a atravessar um deserto incrível e poderia e devia, pelo menos, aproveitar este momento para ter um candidato sólido,
Sólido no sentido em que todos estivessem à volta dele. Para tentar entrar no vazio que, de certa forma, o centro-esquerda está a ter neste momento. Como já aqui foi referido pelo Pedro e também um pouco pelo José Pedro, que nós temos 2 candidatos, no fundo, que é Marcos Mendes e Gouveia e Melo, a preencher o centro-direita, o centro-esquerda podia ser ocupado pelo António José Seguro, que é o que ele quer, pelos vistos, mas duvido que tenha grande apoio. Só um outro pormenor relativamente a este desequilíbrio. Gouveia e Melo tem, para além das vantagens que aqui já foram referidas, tem esta componente de um homem eficaz, um homem que faz devido à questão da vacinação. E também a própria... porque isto tem muito impacto. A figura. A imagem é muito importante. E a imagem de Gouveia e Melo é, de longe, aquela que tem uma gravitas maior. Embora ele nunca mais poderá vestir uma farda, não é verdade? Sim. Isso acabou. Mas que as pessoas não se lembram. Mas as pessoas... E a comunicação social tem um grande poder nisto. Porque a comunicação social, sempre que vai demonstrar uma fotografia de Gouveia e Melo, tem a tendência para mostrá-lo ainda de uniforme. Se calhar querem fazê-lo para dizer, atenção, temos aqui um militar outra vez, vocês têm a certeza que é isso que querem, mas a comunicação social tem levado ao colo. Vou finalizar apenas para dizer o seguinte: a força da comunicação social na gestão da apresentação e do continuar a falar e envolver os candidatos presidenciais vai ter muito impacto nas decisões do voto. Portanto, temos 6 meses eu penso que vão ser muito cansativos, porque já temos 3 grandes candidatos a começar a desgastar a sua imagem. Começou muito cedo. Vão desgastar a sua imagem para o bem e para o mal. Pedro, António José Seguro deu uma carga de ombro a António Vitorino? Não, eu acho que não, porque senão carga batia-lhe de na ombro cabeça. É legal. Carga de ombro é legal. Mas assim, se batesse com o ombro, batia-lhe na cabeça. Eu acho isso bullying. Eu já vou ao Seguro. Deixa-me só pegar aqui em alguns pontos que me tinha esquecido e que vêm bem a propósito do que a Aline acabou de dizer. Temos que percorrer mais de 50 anos lá para trás para ter uma maioria de direita e um almirante em Belém, não é? Lembrando o Américo Tomás. Esta coisa do militar... vale o que vale. Até algumas comparações com Ramalho e Yanes valem o que vale. Ramalho e Yanes resolveu o 25 de novembro. Exatamente. Henrique Gouveia e Melo... E o movimento das Forças Armadas, obviamente, que tinha de ter um lugar na transição seguramente. Do regime para o novo sistema político. Aliás, os militares à época eram políticos, eram figuras políticas centrais na política. Ramalho e Yanes resolveu o 25 de novembro. Henrique Gouveia e Melo resolveu um plano de vacinação que um diretor de logística da SONAI, passa a publicidade, podia ter feito. Portanto, enfim, convém termos noção das coisas. Sobre António José Seguro, eu gosto muito de António José Seguro. Por várias razões. Também políticas. António José Seguro é um homem sério, decente. E dizer isto não é dizer pouca coisa. E como é que eu hei de dizer isto de forma relativamente elegante? Eu tomo nas tintas para o PS. Isso foi elegante. Foi? Obrigado. Foi muito elegante. Fiz um esforço. Discreto. Fiz um esforço. Tomo nas tintas para o PS. Não quer cá saber daquelas guerras internas. Divirtam-se. Agora, António José Seguro tem vários méritos políticos. Demarcou-se, como outros não fizeram, de José Sócrates. Foi traído de uma forma absolutamente miserável por António Costa. O argumento, é bom não esquecer, de António Costa para o sacudir foi que depois da vitória que o PS teve nas europeias, a vitória tinha sido por pouquinho. E este homem perdeu as eleições legislativas a seguir e promoveu um golpe de Estado, constitucionalmente
protegido, mas Golpe- um golpe um de golpe de Estado Claro que foi um na golpe de Estado. política portuguesa, governando depois de ter perdido as eleições. António José Seguro Isso não é golpe de Estado esteve nenhum. 10 anos em silêncio. Teve 10 anos em silêncio. Foi a vida dele. E é um homem que, por várias razões, entre as quais estas que eu acabei de elencar, merece o respeito dos portugueses e não merece de todo a forma como Augusto Santos Silva se referiu a ele há pouco mais de 2 meses. Portanto, enfim, é mais um player que deve ser considerado. Zé Pedro Mozos, o próximo líder do PS, presumivelmente José Luís Carneiro, já está condicionado na escolha do seu candidato presidencial? Está condicionado desde logo porque já há um candidato apresentado, um candidato que, aliás, José Luís Carneiro apoiou na altura contra António Costa e, portanto, José Luís Carneiro sempre foi de uma ala mais segurista que costista, embora depois se tenha aproximado, enfim, de uma forma algo natural a António Costa. E, portanto, está condicionado por isso, pela apresentação da candidatura, está condicionado pelo passado que tem junto de António José Seguro e está condicionado porque o partido claramente está dividido em torno deste candidato. Nunca deixou de o estar. Apesar destes 10 anos de silêncio de que o Pedro falava, o PS nunca se pacificou com a ideia de ter tido um António José Seguro naquela altura, que chegou a ser pontualmente colaborante com o governo de Passos Coelho, que foi o anti-Sócrates, numa altura em que Sócrates era ainda bastante adorado no partido, e, portanto, com a coragem que teve em alguns destes momentos, saiu enfim, com bastantes inimigos dentro do próprio partido. A vantagem de António José Seguro era esta que o Pedro dizia. Tem uma imagem de seriedade, uma imagem de decência, que depois podemos achar que é mais cínica ou mais genuína, mas que é a percepção generalizada da população. E eu acho que ele tem uma possibilidade de disputar as eleições com dignidade. Eu não acho que ele vá ser um candidato tipo Maria de Belém, nem de perto nem de longe. Acho que vai ser um candidato que até pode vir a roubar alguns votos ao centro-direita. E aí há um certo paralelo com o Marcos Mendes, que são candidatos que vêm de uma certa tradição partidária, ambos foram líderes dos seus partidos, ambos não muito populares nos seus partidos e que ainda hoje não agregam muito o partido. Por mais que a direção do PSD esteja com Marcos Mendes, como eventualmente a do PS, se for liderada por José Luís Carneiro, possa vir a estar com António José Seguro, as bases não estão necessariamente com estes candidatos, e viu-se isso no Congresso do PSD, quando Marcos Mendes entrou. Enfim, um silêncio um bocado ensurdecedor que se fez sentir com a entrada de Marcos Mendes. E é também por isso que Gouveia e Melo têm tanto espaço para crescer. Claro. Porque não são dois candidatos que, vindo de uma tradição partidária, o que hoje em dia já era um desafio, pelo ar dos tempos de que já falámos aqui, agrava-se pelo facto de nenhum deles ser muito adorado no seu próprio partido. Ao fim desta tarde há a nova apresentação do novo governo, que conta com 3 novidades. Sai Margarida Blasco, entra Maria Lúcia Amaral para o Ministério da Administração Interna, sai Pedro Duarte e entra Carlos Abreu Amorim para Ministro dos Assuntos Parlamentares, sai Pedro Reis do Ministério da Economia, Gonçalo Matias torna-se Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, um novo Ministério. Aline, agora peço-vos outra vez o nosso poder de síntese maravilhoso. Aline, Luís Montenegro decidiu mexer pouco, percebes a decisão? Olha, isto não é um novo governo, isto é uma remodelação do governo. Mas com direito à tomada de posse. Claro. De todos. É um governo, de certa forma, de continuidade, mas não troppo. Há aqui, penso que 3 grandes pontos para mim. Esperança, surpresa e decepção. Esperança tem a ver com os super ministérios que aparecem. Primeiro, com Gonçalo Saraiva Matias, que é uma figura, enfim, técnica e politicamente forte, e que vai, para além de ser um ministro adjunto, que é bastante interessante,
mostra claramente um sinal de que se quer reformar o Estado. Uma coisa é querer, outra coisa é poder. Vamos ver como é que vão conseguir fazê-lo. Ainda por cima, quando não têm maioria, o que é sempre difícil. É verdade que as promessas de se reformar o Estado já se ouvem há muitos anos. Nos tempos mais presentes ou mais próximos, o único momento de o fazer foi com a maioria absoluta de António Costa, que não fez. Não é? Andou a brincar. E, portanto, pode ser que agora, apesar de não terem as condições totais, seja mais difícil implementarem essas mudanças, é uma grande esperança este super-ministério. Pois há um outro, que é o Economia e Coesão Territorial. Também tem uma surpresa. Ninguém estava à espera que Pedro Reis tivesse saído. Saiu. Agora, esta fusão faz algum sentido, na medida em que... Para combater a desertificação do interior, por e exemplo. não só os fundos europeus e o PRR. Portanto, temos aqui, talvez, estes dois super-ministérios, em conjunto, consigam fazer, de facto, alguma coisa. Surpresa, juntando aqui também um pouco de esperança, é de facto, Maria Lúcia Amaral, como Ministra da Administração até aqui provedora de Justiça. Exato, e que é uma mulher extraordinária, muito capaz e há sim, de facto, uma surpresa, mas ao mesmo tempo uma esperança. Era expectável que tivesse saído Margarida Blasco, porque, enfim, independente se era uma boa ou uma má ministra, tinha um grande problema que era o de comunicação. E a tua decepção, que estavas a dizer? A minha grande decepção vai para o Ministério da Cultura e que se juntou com o Ministério da Juventude. Com a Juventude e o argumento... E o desporto. Sim. O argumento dizer que lá fora também há esse Ministério da Cultura junto, mas também há locais e países em que o Ministério da Cultura está sozinho. E, portanto, eu acho que nós devemos copiar os bons exemplos do que se faz lá fora e não os maus exemplos. Eu acho que este é um mau exemplo. Não na figura da ministra, não a conheço, não posso... Margarida Balseiro Lopes. Não posso dizer se ela é uma figura que seja um exemplo relativamente a seguir tecnicamente a nível de cultura, não faço ideia, mas acho que é uma despromoção do facto de o Ministério não ficar isolado, que merecia. Dalila Rodrigues sai, sabemos que era uma pessoa polémica e talvez, mas era uma pessoa extraordinariamente capaz dentro desta área e ela tentou de facto pôr mão e controlar esta área e modernizá-la. Num ano era impossível e finalmente ver que a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, obviamente com todos os problemas que tem a saúde, era natural que fosse um alvo a abater. Talvez ela não tenha tido tempo para reestruturar. É de facto muito difícil reestruturar a saúde, não vai ser num ano nem em 2 que isso irá ser possível. Vamos ver, temos esperança nesta remodelação do governo. Pedro Gomes Sanches, o que é que este elenco governativo te provoca? Não posso falar sobre o elenco todo porque me pediste síntese. Vou reduzir a minha intervenção a uma nota positiva e a uma nota negativa. De resto, absolutamente em linha com aquilo que a Aline acabou de dizer. Começo pela decepção para ir depois à satisfação e à esperança. A decepção é a cultura. A direita comete um erro quando desmerece a importância da cultura. E dirão, bom, mas há um Ministério da Cultura. Isto não é desmerecer. Deixem-me lembrar aqui algumas figuras que desempenharam, há uma delas que eu não tenho a certeza se desempenhou, mas que desempenharam funções governamentais na área da cultura da direita portuguesa. Indo a Francisco Lucas Pires e vindo depois por Vasco Graça Moura, por Teresa Patrício Gouveia, por Francisco José Viegas. É fundamental que na cultura a direita tenha
uma visão forte, conhecida, que eu, do meu ponto de vista, prefiro que percorra veredas de preservação do património material e imaterial, de defesa férrea da língua portuguesa. Não se conhece a Margarida Balseiro Lopes nenhuma linha de pensamento sobre esta matéria e isto é bastante inquietante. Desejo-lhe os melhores sucessos, não só para seu bem, mas para bem do país, mas não é um sinal extraordinário, designadamente quando este Ministério partilha o espaço com a juventude e o desporto. A nota mais positiva é com uma satisfação muito pessoal. Eu aqui há 2 semanas, no Expresso, juntamente com um conjunto de outras pessoas, subscrevi um manifesto chamado Reforma do Estado já não é cedo, exortando o Governo a ser reformista e a começar as reformas pela reforma do Estado, que eu, não sei se já o expliquei aqui, considero absolutamente essencial, quer nós estejamos mais à esquerda ou mais à direita, mais à esquerda, porque o Estado não é só o somatório simples entre funções de soberania e Estado social, tem um conjunto de outras coisas, e se estas outras coisas não são postas na ordem, o Estado social pode ficar em perigo e, se estivermos mais à direita, porque quando o Estado quer estar em todo lado o tempo inteiro, acaba por estar mal em todo lado, e isto destrói, ou pelo menos causa uma erosão forte na autoridade do Estado. Portanto, é uma reforma vital. O facto de Luís Montenegro ter criado não só um ministério chamado Reforma do Estado, acho que é a primeira vez, como ter escolhido Gonçalo Saraiva Matias, que é um homem competente, informado, focado nos dados, como ministro adjunto, é um extraordinário sinal. Se a coisa vai correr bem ou mal, veremos, mas neste momento, no dia da tomada de posse, não posso ter outra atitude que não júbilo e esperança. José Pedro Mozos, mudanças cirúrgicas, Luís Montenegro está apostado na estratégia de que em equipa que vence não se mexe? Acho que sim, e foi aliás por isso que candidatou vários ministros como cabeças de lista, que é para depois poder chegar aqui e dizer que eles têm até uma legitimidade eleitoral para continuarem. Isto parece-me, enfim, que é um governo de continuidade com algumas novidades. Quando se analisa um novo governo, eu pelo menos tendo a ter em conta 3 fatores: os nomes, a orgânica e as condições de governabilidade. Quanto a nomes, há aqui algumas novidades, não são muitas. A saída de Pedro Duarte não surpreende, a saída de Pedro Reis surpreende, depois as outras saídas, Margarida Blasco e Dalila Rodrigues, não surpreendem, porque eram ministras a menos neste governo. As entradas, enfim, Carlos Abreu Amorim é uma subida curta, quer dizer, não sei se isto não é um sinal de alguma desvalorização do diálogo parlamentar, porque é o único secretário de Estado que sobra ministro. Não sei, veremos. Ele até pode ser muito competente, mas claramente quem lidera as negociações no Parlamento é Hugo Soares e, portanto, Pedro Duarte pelo menos tinha um peso político maior que Carlos Abreu Amorim. Veremos se isto não se traduz num desvalorizar das relações parlamentares. E depois a entrada de Gonçalo Matias, que também é positiva, porque é um homem muito bem conotado na direita, já tinha sido convidado para governos e recusou, e portanto esta aura que se cria um bocado à volta dele é porque de facto ele agora tem uma coisa a que se agarrar e de que gosta e em que se vai empenhar. E depois Maria Lúcia Amaral, a mim causa-me estranheza o facto de uma provedora de justiça ter se tornado ministra e isto não estar a fazer soar alarmes em lado nenhum, quando muitas vezes se fizeram soar alarmes de ministros que vão para governadores ou juízes que vão para ministros. Isto também é um caso, eu bem sei que se calhar as pessoas não percebem bem o que é uma provedora de justiça, mas é um caso que não é normal. Okay? E acho que vamos tentar perceber o que é que Luís Montenegro tentou fazer aqui. Quanto à orgânica, a grande novidade é de facto os superministérios de que a Aline já falou e a parte da reforma do Estado. Vamos ver. A última vez que a direita falou de reforma do Estado foi aquele documento Word de Paulo Portas.
que, enfim, com uma letra garrafal em que dizia um conjunto de banalidades, e, portanto, vamos ver se não se fica por aqui. Estou curioso para perceber, por exemplo, que entidades é que terá sob sua tutela, que secretarias de Estado terá, porque tornar aquele ministério muito pesado pode ser um mau sinal quando se quer reformar o Estado. Espero que não se fique por modernizações administrativas e outras coisas que tais. Cá estaremos para ver. Quanto às condições de governabilidade, é aquilo de que já falámos aqui, acho que Luís Montenegro dá um sinal claro de que ele vai levar a batuta, vai apresentar as suas propostas e, na maioria dos casos, vai esperar que chegue ao PS se posicionem sem grandes acordos prévios. Aproximamos-nos do fim do nosso episódio, mas o fim nunca chega se não atribuirmos moções de censura para quem mancha a semana e moções de confiança para quem brilhou. Aline, quem merece a tua moção de censura? Sócrates. Por? Eu acho inacreditável. O político, imagina. O pseudo-filósofo que andou a passear em Paris. Sabe-se lá com que dinheiro. José Sócrates comentar na televisão e darem-lhe crédito, para mim, é inacreditável. Porque um homem que levou Portugal à falência, que foi o responsável pela vinda da Troika, que já foi preso, que está a ser julgado, e que, por falar em julgado, algumas das queixas prescreveram como falsificação, não é? Crimes de falsificação da Operação Marquês. E depois há socialistas, como o secretário-geral adjunto da Juventude Socialista, que o chama de político extraordinário. Para mim isto é surreal. Está dada a tua moção de censura e a tua moção de confiança. Aos ucranianos e à Ucrânia. Por? Então, porque têm continuamente nos dado lições de resistência, de resiliência, de luta pela honra, pela independência, pela liberdade, pelo patriotismo, e agora dão-nos uma lição de estratégia militar. Portanto, aqui o David sobre Golias. Pedro Gomes Sanches, a tua moção de censura vai para? A minha moção de censura vai para Elon Musk, para o Doge. Por? Vivek Ramaswamy já tinha saído do Doge, saiu agora Elon Musk, saiu em grande crispação com Donald Trump. A minha moção de censura vai para esta figura por uma razão muito simples. A simplificação excessiva de problemas complexos normalmente não resolve os problemas e adia as soluções. E, portanto, aqueles cortes de motosserra e aquelas coisas cegas, sem ponderação institucional, históricas, são sempre muito inquietantes. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança vai para Gonçalo Matias e para o Ministério da Reforma do Estado, por contraponto com aquilo que eu acabei de dizer. A reforma tem de ser feita com ponderação para preservar a parte fundamental do Estado Social, para preservar a autoridade fundamental do Estado. Tem que se trabalhar a eficiência, a eficácia e a qualidade, e isto tem de ser feito de forma ponderada ou, puxando a brasa à minha sardinha, de forma conservadora. Se isto não for feito assim, o risco de cairmos em momentos de crise para abordagens como as de Elon Musk, de Vivek Ramaswamy e, no limite, ainda... Não vou dizer. Abordagens deste tipo, o risco é grande e, portanto, eu queria saudar a criação do Ministério da Reforma do Estado, com uma grande esperança de que as coisas corram bem. José Pedro Mozos, a tua moção de censura? A minha moção de censura vai para a situação em Gaza. Todos os dias morrem dezenas de civis, seres humanos inocentes, como nós, que estamos sentados a esta mesa, sem ter nada a ver com o assunto. Crianças, mulheres, bombardeiam-se escolas, corta-se água, corta-se saneamento, corta-se ajuda humanitária. E há uma certa apatia generalizada em todos nós, que em parte é o nosso instinto de sobrevivência natural de sermos humanos, mas é revoltante ver o que se passa ali e a tal apatia ser generalizada também pelos governos da Europa. Já nem tenho esperança nos governos mais poderosos de outras regiões do globo, mas os governos europeus estão mesmo apáticos perante esta situação.
e a mim choca-me. E todos os dias tento ir acompanhando a situação, nem sempre é fácil, é doloroso. Mesmo as pessoas que se calhar me estão a ouvir agora estão a dizer, pronto, lá está ele outra vez, esta história. Existe um certo imobilismo e uma certa inércia quando se fala deste assunto, mas deste pequeno espaço que temos aqui de exposição pública, lanço o desafio para as pessoas acompanharem o que se passa lá, tentarem associar-se a algum tipo de ajuda, algum tipo de acompanhamento. Pode ser consumir cultura da Palestina, o que for, tentem dar um sinal não normalizar. de que o imobilismo do governo não é o imobilismo das sociedades. E a tua moção de confiança? Minha moção de confiança vai para Eduardo Gageiro, o fotojornalista que morreu esta semana. Foi o grande pintor, se quisermos até, o grande retratista do 25 de Abril, da Revolução e daqueles períodos muito conturbados. Muita da imagética que temos hoje sobre o 25 de Abril é-nos emprestada por Eduardo Gageiro. Muitas das fotografias que nós todos temos como emblemáticas e que partilhamos no 25 de Abril e vemos expostas por essa altura são tiradas por Eduardo Gageiro, que teve a frieza e o olho jornalístico de perceber que aquilo era um momento histórico e de nos, enfim, emprestar, como se viu na exposição até que fez o ano passado, essa sua lente muito própria e com uma forma e uma identidade de autor muito próprias. Mesmo que nós não conheçamos o contexto, conseguimos olhar para uma foto e dizer que é de Eduardo Gageiro. E ele, embora não tenha sido um militar de Abril, foi um obreiro da maneira como nós guardamos a memória do 25 de Abril. Uma homenagem a um dos maiores fotojornalistas portugueses que partiu esta semana aos 90 anos. Agora sim, chegamos ao fim do nosso episódio do Incensuráveis. Contou com o apoio técnico do Rui Glória e com a sonoplastia do Diogo Casinha. O nosso painel aqui permanece, são os nossos nomeados, Aline Oldebuving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Há 15 semanas tomámos posse e até ver, ninguém nos derruba. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Eu sou Tomás Anjinho Chagas. Para a semana cá estaremos. Um abraço.